Muito bom dia a todos. 10h15, vamos então iniciar a nossa lição da Escola Dominical, como hábito, com uma palavra de oração, pedindo a presença do Senhor para nos ajudar a compreendermos bem e a fazermos um estudo correto da sua palavra. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado. Mais um domingo, mais um culto, mais uma lição de Escola Dominical. Obrigado, porque estamos aqui, Senhor, que é o sítio onde Tu queres que nós estejamos. Estamos aqui para estudarmos a Tua palavra, estamos aqui para aprendermos mais de Ti, estamos aqui para Te adorar. E por isso pedimos, Senhor, que possas nos ajudar naquilo que é a interpretação correta da Tua palavra. Ajuda as várias lições que estão a decorrer, com várias idades, com um ensino adaptado para cada idade, Senhor. O importante é que a Tua mensagem seja pregada e que nós possamos verdadeiramente aprender, Senhor. E hoje é domingo, é um dia de aprender, amanhã é segunda, é dia de aplicação. Então que saibamos, Senhor, aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o proceder cristão, para depois podermos aplicar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, caminhamos para o final do estudo do livro de Gênesis. Em princípio, tudo aponta que na próxima semana nós chegaremos ao final. É uma jornada longa, mas lenta, e dizemos sempre as mesmas palavras, que não temos pressa para chegar ao fim. O que nós queremos é fazer um estudo íntegro da palavra para podermos compreendê-la bem. E a ideia é que os irmãos, no final do estudo, tenham um panorama geral daquilo que é o livro de Gênesis e tentá-lo enquadrar dentro daquilo que é o contexto bíblico, dentro da história bíblica, que é a história da redenção humana. Nós estamos a caminhar para o final e estamos a estudar a história de José e da sua relação com a sua família. Na semana passada, chegámos ao ponto de estudar o reencontro de José com seus irmãos, depois de todos os episódios que foram passando. Vamos dar então continuidade e os pontos para a lição de hoje são aqueles que vos apresento, que é agora a migração da família de Jacó, que é o pai de José, para o Egito, porque a fome na terra, a fome é generalizada, e o único local ali naquela zona onde há alimentos é o Egito. Então José agora sente necessidade de pedir ao seu pai para migrarem para o Egito e desta forma então poder salvar, protegendo a sua família. Se o pai vai para o Egito, vai haver o reencontro familiar. Eles já não se viam há cerca de 22 anos. Então o pai que pensava que o filho tinha morrido vai finalmente reencontrar aquele que era o seu filho preferido, o seu filho amado, e vai afinal confirmar que ele não morreu. José vai apresentar tanto o seu pai como os seus irmãos a Faraó, e depois vai haver aqui uma alteração social e económica. A Bíblia não explora muito, mas nós vamos passá-lo também com a mesma superficialidade, mas não deixa de ser interessante nós constatarmos isso, que é a compra de todo o território do Egito e agora passa para poder real, e no final há um juramento que Jacó vai pedir que José faça, tem a ver com o seu sepultamento, e vamos ver depois também o simbolismo que isto tem. Começando então pelo primeiro ponto, que é a migração. O que acontece é que, os irmãos lembram-se no final da semana passada, Jacó vivia em Canaã, havia fome na terra, os filhos quando regressaram contaram e disseram: José não morreu. Nós não temos uma descrição pormenorizada do que aconteceu. Provavelmente os filhos tiveram que dizer a verdade naquele momento. Acreditamos que eles não mantiveram a mentira, porque eles não tinham dito ao pai o que é que tinha acontecido. Lembram-se, eles enviaram a roupa do filho de José para casa e deixaram que o pai criasse a história na cabeça. Mas, afinal, a verdade teve que vir ao de cima e Jacó agora sabe que o seu filho está vivo e ele decide migrar, então, de Canaã para o Egito. E o texto diz-nos o seguinte, que antes da partida, Jacó vai a Berseba para adorar ao Senhor e diz: partiu, pois, de Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel, seu pai. Depois de passar por Berseba, o que é que Jacó faz com toda a sua família? Ele vai, então, e vai se fixar no Egito. Ele passa por Berseba porque Berseba era um local considerado sagrado. Era um local onde Abraão, onde Isaac, os dois pais, o pai e o avô de Jacó, já tinham passado e onde tinham edificado altares ao Senhor. Então, simbolicamente para os patriarcas, aquele era um lugar onde a presença do Senhor se fazia sentir. E ele, antes de fazer agora esta jornada para o Egito, ele sente necessidade de passar por Berseba primeiro para prestar adoração ao Senhor. Mas há uma coisa estranha nesta partida de Jacó. E é uma coisa que nós, se calhar, devemos tentar analisar. Porquê que Jacó parte e ele leva tudo o que tem, se havia uma promessa que dizia que ele iria herdar a terra?
Fica estranho. Porque Jacó sabia que era o herdeiro da promessa. Lembram-se que ele fez o quê? O irmão rouba o direito de primogenitura. Ele recebe a bênção do seu pai. E na bênção que ele recebe do seu pai, que era a mesma bênção que Deus tinha abençoado Abraão, que passou para Isaac e que Isaac depois vai passar para Jacó. E qual era a grande promessa? Que eles iriam herdar a terra, eles iam viver naquela terra. Aquela terra era possessão deles. Como é que ele parte com tudo o que tem? É estranho. Acreditamos que a promessa existe, mas nós, quando estamos a viver, nem sempre as coisas estão muito claras. E eu acredito que Jacó tinha noção que aquilo, a terra, o Senhor lhe iria dar. Mas nós nem percebemos muito bem iria dar como. Ele tem que comprar terra. Lembra-se quando ele voltou para a terra? Ele teve que comprar pedaços do terreno. Mas afinal Deus ia dar, mas afinal Ele é que está a comprar. Nós muitas vezes, durante o tempo de vida, não conseguimos compreender exatamente como é que aquilo que o Senhor diz se materializa. Na maior parte dos casos é quando estamos à distância. O que acontece na maior parte das profecias. Só depois dela acontecer é que alguém olha e diz, olha, já tinha sido profetizado. E acontece assim na maior parte das vezes. Mas eu acredito que isto possa ter provocado alguma inquietação a Jacó. Porque o texto, logo a seguir, diz que Deus tem o cuidado de falar com Jacó e dar-lhe uma explicação. E diz assim, então disse o Senhor, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito. Não havia aqui algum receio. Havia aqui alguma dificuldade da parte de Jacó, mas Jacó é forçado a descer porque havia fome. E se ele não descesse, provavelmente iria morrer. Então, descer parece que não era uma coisa de opção para sobrevivência. Mas ele vive com este dilema. Então o Senhor tem que lhe aparecer e diz, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu deixarei contigo para o Egito e, depois diz, te farei tornar a subir certamente. Então Deus está a tranquilizar Jacó a dizer, a promessa que eu fiz a teu avô, confirmei ao teu pai e reiterei contigo, eu vou mantê-la. Tu vais descer ao Egito, vai descansado. Mas a promessa está feita, tu has de voltar. Provavelmente Jacó sabia que já não devia ser ele a voltar, mas era a continuidade de Jacó, que era a sua descendência. Então agora, Jacó, eu creio que com o coração confortado depois do Senhor lhe ter aparecido, ele vai partir para o Egito com tudo aquilo que ele tem. E o texto diz, então se levantou Jacó de Berseba, onde ele foi adorar. Ele vivia mais ou menos na região de Hebron, nós já tínhamos visto no mapa nas lições passadas, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E levaram também todo o gado e todos os seus bens. Significa que aquilo não foi uma migração como às vezes nós fazemos. Aquilo foi uma migração em que ele levou tudo o que possuía. Às vezes deixamos alguns bens, há sempre aquela expectativa do regresso. Aqui eu creio que Deus deu a indicação muito específica. Deus sabia, não se esqueçam que Deus tinha anunciado a Abraão, tinha profetizado que a família de Abraão iria estar durante muitos anos onde? No Egito. Eles irem para o Egito, já havia uma profecia feita e Deus tinha dito a Abraão que isso iria acontecer. E estava agora a cumprir-se esta profecia que Deus tinha dado a Abraão. Temos aqui algumas coisas que nós temos que analisar com cuidado e nesta lição nós vamos fazer aqui um grande parênteses. A família de Jacó, com os seus netos, eles totalizavam 70 pessoas. O texto é muito claro sobre isso, diz assim, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Nós encontramos aqui uma grande contradição bíblica. Em Deuteronômio, nós vamos encontrar a repetição desta informação novamente. Vai dizer que foram 70 pessoas da família de Jacó que agora estavam a residir no Egito. No entanto, no discurso que Estevão está a fazer, os irmãos lembram-se quando Estevão está a fazer um discurso e as pessoas estão a arrilhar os dentes, as pessoas estão irritadas porque aquilo está a tocar-lhes no íntimo, mas eles não querem admitir a verdade que Estevão está a comunicar. Estevão diz que da família de Jacó foram para o Egito 75 pessoas. E o texto é muito claro. E isso leva-nos aqui a encontrar uma potencial contradição bíblica. Vejam, aquilo é o que diz o texto da narrativa de Gênesis, não é? Estamos ali a ver o escrito de Moisés sobre aquilo que aconteceu com a família de Jacó. O próprio Moisés
Moisés é quem escreveu os 5 primeiros livros. O próprio Moisés, no livro de Deuteronômio, Deuteronômio significa repetição da lei, não é? Então o livro de Deuteronômio é um discurso só. Então nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, em que temos a história, e no último livro, Deuteronômio, é Moisés a fazer um grande discurso. E ele está a repetir novamente toda a história. Então, os irmãos, se não quiserem ler o Pentateuco todo, leiam Gênesis e depois saltem para Deuteronômio, e Deuteronômio faz o resumo dos outros livros todos. Então, aqui Moisés também diz, com 70 almas, está a ver a repetição, teus pais, está a falar para o povo, não é? Desceram para o Egito. Mas Estevão, quando está a discursar, e depois sabemos que resulta no seu martírio, ele diz que desceram 75 pessoas. Então, nós temos aqui uma informação que pode levar a questionar a própria integridade bíblica. Não se esqueçam. Se fosse o erro de uma pessoa, é um erro menor do que um erro de 5 pessoas. Certo? Agora o irmão podia dizer, se fosse de uma pessoa eu aceitava. Não, nenhuma pessoa nós podemos aceitar porque nós dizemos que a Bíblia é inerrante. Se a Bíblia é inerrante não pode ter um erro. Seja uma pessoa, sejam 2, sejam 3 e muito menos 5. Então, isto causa aqui alguma dificuldade, mas nós temos que tentar perceber o que é que se passa. Então vamos entrar agora aqui num parênteses para tentar perceber onde é que poderá estar o problema e se é um erro ou não é um erro. O texto, o Antigo Testamento, ele foi escrito numa língua e depois há ali alguns excertos que foram escritos numa outra língua. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Era a língua que se falava ali na região onde estava Jacó, não é? Moisés depois acaba por dominar também aquela língua e vai escrever o texto em hebraico. No entanto, nós temos algumas palavras em aramaico. Aramaico e o hebraico eram línguas semíticas, eram línguas parecidas. Seria, não sei se era exatamente assim, mas uma espécie de português, espanhol ou italiano. Eram línguas que tinham algumas semelhanças. Então, com facilidade, alguém que dominasse o hebraico podia aprender com alguma facilidade o aramaico. Não é? Eram línguas aparentadas da mesma família. Então, o texto é escrito em hebraico e há algumas partes em aramaico. Aparece na Bíblia de uma forma estranha, nós não nos apercebemos porque nós quando lemos a Bíblia está toda na nossa língua, está toda a língua portuguesa. O texto original não estava assim, não é? É como os irmãos também devem saber que o texto original não tinha capítulos, também não tinha versículos. E principalmente o Antigo Testamento, imaginem uma frase em que não há espaço entre palavras. Não havia o papel como agora, tinha que haver economia, então alguém começou a escrever, pensem nas nossas palavras, os irmãos tirem os espaços todos. E agora alguém está a escrever. Imaginem o trabalho depois de se traduzir este texto. Quando é que a palavra acaba? Quando é que se mete a vírgula? Quando é que se mete o ponto? É uma dificuldade muito grande. Só que há algumas partes que foram escritas em aramaico, que era a língua que se falava na região da Babilónia. Principalmente ali naquela região falava-se o aramaico. Então nós encontramos certos em Daniel, estão a ver? E em Esdras nós encontramos alguns excertos que estão escritos em aramaico. A razão, ela faz todo o sentido. Porquê? Principalmente a de Esdras. Ali está a narrar acontecimentos que estavam a acontecer, quando Daniel está a escrever o seu livro, na corte na Babilónia. Então ele, porque está a falar de coisas que estavam a acontecer na corte, ele decide utilizar, não se esqueçam, Daniel dominava as duas línguas, porque ele dominava o hebraico, que era a sua língua nativa, mas ele era governador, era um dos governadores da Babilónia. Então ele falava naturalmente, fluentemente, o aramaico. Então quando ele está a escrever coisas que aconteciam na corte, ele vai utilizar a língua do local onde aquilo estava a acontecer. Nós fazemos isso com frequência. Principalmente quem é da área da informática ou das tecnologias. Muitas vezes, se os irmãos estiverem a ver um texto de uma pessoa da área da informática, vai encontrar no meio do texto em português várias palavras em inglês. Porque eles querem preservar a integridade do conceito, não é? Da palavra, e eles, porque não querem traduzir, o que é que eles fazem? Guardam a palavra no original. Não é? Tanto que nós depois começamos a utilizar estas palavras e ficaram palavras no nosso vocabulário, não é? Então, nós dizemos um link, a palavra, quando alguém está a dizer qualquer coisa da internet, vai a um link. A palavra link não existe no português. Podia dizer vai a uma ligação.
Mas nós queremos preservar o original, então escrevemos em português e guardamos ali um espaço e utilizamos a palavra original. E foi o que Daniel fez. Mas em Esdras faz mais sentido porque aquelas partes que estão em aramaico, elas estão em aramaico porque são cartas e decretos oficiais que quando Esdras está a escrever, quando ele agora está a citar um decreto oficial, ele diz, eu não vou traduzir. Eu vou preservar o decreto oficial na sua versão original. Então ele guarda a integridade do decreto ou da lei que ele está ali a escrever, está a falar. Então, resumindo esta parte, a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, estamos a falar do Antigo Testamento, em hebraico, com algumas pequenas partes em aramaico. Okay. Só que a história foi avançando, os irmãos lembram-se, principalmente quando estudamos Daniel, há uma sucessão de impérios, não é? Depois do Império Babilónico veio o Império Medo-Persa, o Império Persa, a história continuou e chegamos até a um homem que acabou por marcar a história, que foi um grande conquistador, alguém sabe quem é? Alexandre o Grande, Alexandre Magno. O Alexandre Magno, ele era de que região originalmente? Grécia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a conquistar desde a zona da Grécia, ele vai até a Índia. E ele vai fazer uma coisa no mundo que é chamado a helenização. Ou seja, ele quer tornar o mundo com uma cultura grega. Então, o mundo começou a transformar-se e ficou muito influenciado pela cultura grega. Então, o que vai acontecer, meus irmãos, é que muitos dos judeus, ao longo da história, eles foram saídos da região de Canaã e foram para várias partes do mundo, ali sempre na zona do Mediterrâneo. Só que, a partir do século III antes de IV antes de Cristo, IV antes de Cristo, o mundo começou a sofrer muito este processo de helenização. Então, a língua que se falava começou a ser o grego. Então, o grego era uma espécie de inglês atualmente, era a língua franca. Eu falava uma língua, o Nilvano falava outra língua, diferente da minha, mas quando nós nos encontrávamos para negociar, havia uma língua que era comum, que era o grego. Então, as pessoas utilizavam o grego com alguma facilidade, com alguma fluência. E muitos judeus já tinham o grego, muitos anos depois desta história de Gênesis, já tinham o grego como língua materna. Então, o rei Ptolomeu II, o que é que ele vai fazer? Ele quer uma versão da Bíblia em grego. Ele quer uma versão do Antigo Testamento, porque foi escrito em hebraico, só que ele quer em grego. Então ele vai juntar um grupo de 70 pessoas. Ele junta um grupo de 70 sábios judeus e pede-lhes, olha, vocês conseguem ler o aramaico do texto, vocês também falam grego, então façam uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Eu quero ter uma versão destas na minha biblioteca e muitas pessoas que já não dominavam tão bem o hebraico assim podiam pelo menos ter acesso às escrituras na língua grega. Então, no tempo de Estevão, no tempo em que Estevão vivia, o mundo sofreu uma influência grega muito grande. Então, qual é que era a versão do texto do Antigo Testamento que circulava e que a maior parte das pessoas utilizava? Era a grega. Era a versão grega. Esta versão grega, como ela foi traduzida por 70 pessoas, utilizou-se uma expressão latina que era Septuaginta. Foi traduzido por 70, septo, vem de 70, Septuaginta, que é a tradução precisamente do Antigo Testamento, do hebraico e do aramaico para a língua grega. E os irmãos, então, convém fixar isto na cabeça. Então, quando Estevão, que vive agora no tempo depois do Senhor Jesus Cristo, em que o mundo tem uma influência grega muito grande, Estevão está a consultar a versão de que língua do texto? Grega. O que acontece é que temos aqui um problema de tradução. No texto hebraico diz que foram quantas pessoas da família de José? 70. Mas o tradutor tem alguma liberdade. Sempre que há tradução, há alguma subjetividade. Nós tentamos ser mais rigorosos. Então, o grupo de tradutores, quando está a fazer a tradução, eles sabem que tem 70. Vão contar os netos de José, dá 5. Eles dizem, espera lá,
eles também fazem parte da família de Jacó. Então, eles na tradução, na versão grega, eles metem quanto? 75. Porque eles vão adicionar os filhos de José, os netos de José. Pode ser discutível. Lá eles deviam preservar, mas sempre que há uma tradução, há algum espaço, às vezes, de liberdade. Os irmãos, quando estão a ver um filme, aquelas pessoas que dominam o português e o inglês, quantas vezes os irmãos não dizem, mas ele não disse bem isso. Quando se está a fazer a tradução, há alguma liberdade. Então, neste espaço de liberdade, os tradutores vão meter que, da família de Jacó, na verdade, quantas vidas existiam? 75. Estevão, que consome, que lê a versão grega, quanto é que ele vai dizer no seu discurso? 75. Não há um erro bíblico, mas há aqui um problema de tradução. E quando Estevão então está a discursar, vai citar aquilo que é a versão que ele teve acesso. José, sim. Porque os outros ele estava bem contabilizado. Eram os netos mesmo de José, que já estavam em princípio no Egito, mas eles contaram como família. Eles contaram como família de Jacó. E que deviam contar, mas não desceram para o Egito. Mas alguém, na tradução, tomou esta liberdade. Isto é só para nós percebermos que não há um problema bíblico. Estevão não está a mentir, não é? Ele está simplesmente a relatar, dizer, olha, isto é o que está nas Escrituras. Que Escrituras? Aquelas que eu li na versão grega. Porque na versão hebraica está 70. Então, quando nós estamos a ler, nós temos o 70 no Antigo Testamento, porque é a tradução, o que nós temos é da tradução, às vezes vem do hebraico, às vezes vem do grego, mas nós queremos o mais próximo do original, então queremos a tradução do hebraico. Têm problemas. E aqui dá para nós percebermos que a Bíblia não tem erros. Quando nós dizemos isto, significa o quê? O texto original. O que os irmãos têm na mão não é o texto original. Já são traduções. E se são traduções, então é passível de ter algumas falhas. Mas acreditamos que Deus, mesmo um livro sendo tão traduzido, preserva a integridade do conteúdo do texto, para que a doutrina não se desvie. Okay? Este parênteses foi muito grande só para os irmãos a lerem e não encontrarem aqui algo estranho e dizerem que há um erro na Bíblia. Neste caso, claramente não. Então, Jacó agora, não se esqueçam, ele está a migrar para o Egito, com toda a sua família, que na verdade quantos são? 70. Os outros já estão no Egito, que são da família de José. Sim. Então, eles estão agora a fazer a sua viagem e Jacó vai enviar primeiro Judá. Já vimos aqui, são todos com J, não é? Estes três. Jacó vai enviar Judá primeiro e vai pedir a Judá para preparar o caminho. Eles estão a caminho, não se esqueçam que vai muita gente, vai muitos animais, estamos a falar de uma viagem superior a 3 semanas de caminho. Apesar de irem de carro, mas os animais não vão de carro. Os animais têm que ir a pé, provavelmente há crias. Então é uma viagem lenta. Então Jacó vai enviar Judá primeiro, diz, vai, prepara-nos lugar, assim quando nós chegarmos ao Egito, nós já vamos saber onde é que nos vamos instalar. E também para que funcionasse como representante, o que significa que Judá, indo sozinho, vai muito mais rápido e ele vai então preparar as condições para a chegada da sua família. E o texto diz mesmo, desculpa, Jacó enviou Judá diante de si a José, que estava no Egito, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, porque Jacó e o restante da família não sabiam exatamente para que parte do Egito haviam de ir. Os irmãos não acham nada estranho nisto? Exatamente. Supostamente, quem deveria ter sido enviado? Nós começamos a notar que o próprio Jacó já não via Ruben como o primogênito por direito. Vamos perceber mais tarde porque é que Jacó fez isso, mas já sabemos a razão. Porque Ruben usurpou o leito do seu pai, dormiu com uma das concubinas do seu pai. Então, Jacó, por causa disso,
já não o considerava o primogênito. Ele perde o direito da primogenitura. E Judá era aquele que estava a assumir a liderança da família. Então, é aquele que vai primeiro, não era o filho mais velho, nem era o segundo era Simeão, também não era o terceiro era Levi, mas Judá acaba por ser o quarto, porque Simeão e Levi também, Jacó não tinha confiança neles. Porquê? Lembram-se? Por causa da matança dos siquemitas, não é? Então, Judá começa a ganhar aqui protagonismo nesta história. Então, ele vai adiante e prepara condições. Esta é mais ou menos a região do Egito. Jacó parte desta zona aqui, ele vivia aqui nesta região, ele agora vai migrar para aqui. Aqui era a capital, Mênfis, onde estava a corte, e a terra de Gósen é aqui nesta região, que é uma região muito fértil. Eu trago esta imagem do espaço para os irmãos verem que o Egito era tudo isto. Esta zona era conhecida como o Alto Egito, esta zona era o Baixo Egito, mas esta era a região fértil por causa do delta do Nilo. Isto é o rio Nilo, que nasce cá em baixo, sobe, não é? E depois aqui ramifica-se muito e há uma região muito fértil. Então José vai instalar a sua família aqui nesta região, que é a região mais fértil do Egito, e para eles era o ideal porque eram pastores e tinham vários animais. Então José vai dar o melhor da terra para a sua família. No Egito, agora, Jacó vai receber a visita de José. Há um reencontro, eles não se viam há 22 anos. O texto é muito parco nas palavras, não dá uma descrição, mas diz somente isso. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Isto até dá-me, quando estava a estudar, na nostalgia da noite, a pessoa até fica emocionado, não é? O pai que perde o filho que amava e agora reencontra 22 anos depois. Ele que vivia com a tristeza do filho que pensava ele tinha morrido, sido morto por um animal, mas finalmente ele reencontra o filho. De tal maneira que o próprio Jacó até diz que já pode morrer. Já pode morrer porque finalmente conseguiu encontrar o seu filho. Depois deste reencontro, que agora vai acontecer familiar, em que José vê o seu pai, eles têm que se instalar formalmente no Egito. E há uma série de protocolos. José é o governador, mas não é o faraó. E há fome na terra. E vem um grupo agora com 70 pessoas, com milhares de animais. Precisa de alguma autorização de faraó. E o que a Bíblia vai começar a fazer agora é uma repetição e que nós devemos compreender bem esta repetição. Não se esqueçam. Quem é que recomendou que a família de José fosse levada para o melhor da terra do Egito? Foi o faraó. Então, temos uma vez faraó a dizer, traz a tua família, coloca-os no melhor da terra. O próprio faraó vai dizer. Vai dizer a quem? A José. Então agora eles já estão na terra do Egito. Muito bem. Só que carece de algumas autorizações para que as coisas possam ficar oficiais, vamos dizer assim. Então, há um reencontro entre a família e depois José vai começar a preparar os irmãos, porque sabe, o faraó vai querer conhecer a família de José. Eles têm que um dia comparecer diante de faraó. Então, José tem o cuidado de começar a preparar os irmãos. E vejam o que é que ele vai fazer na preparação. Vos chamar, porque ele sabe que vai chamar, e disser, qual é o vosso trabalho? José sabe porque faz parte das perguntas de protocolo. Ainda hoje nós, quando queremos conhecer alguém, perguntamos o nome, a idade e profissão. E há 4 ou 5 perguntas que nós sabemos que sempre fazemos. Então ele sabe, faraó vai perguntar, o que é que vocês fazem na vida? Então José começa a dizer, respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade. Ele está a dizer, vocês digam que são pastores e que não sabem fazer mais nada. Vocês não sabem fazer mais nada. Imaginem que sabemos construir. Ele podia depois ter outro plano para eles, mas eles dizem, digam só que são pastores. Para que habiteis na terra de Gósen, porque todo o pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Ele está a dizer, olha, preparem-se. Os egípcios não gostam de pastores e normalmente eles colocam os pastores a viver isolado. Então vocês digam que são pastores. O que José quer é que Faraó diga, olha, se são pastores, eu vou-vos receber bem, não convém vocês estarem muito aqui entre nós. Na capital não ficam. Na capital próximo também não devem ficar.
onde está a corte, nós não gostamos de pastores, fiquem bem afastados, mas como vêm aqui da família de José, fiquem em Gósen, porque é melhor para os pastores, porque há ali muita pastagem para os vossos animais. Então José está a preparar os seus irmãos para esta recepção que há de haver com Faraó. E José pretendia exatamente isto, esta é a pergunta, garantir que Faraó os estabelecesse onde? Em Gósen, porque é a zona fértil, é a zona boa para os animais. E vai fazer com que desta forma, eles ao serem colocados na terra de Gósen, que é a terra onde eles podem ter os seus animais, mas porque são pastores e os egípcios no trato diário não lidam com pastores, eles não gostam de pastores, então vai fazer o quê? Com que os israelitas, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, ficassem a viver isolados. Se ficassem a viver isolados, então estavam protegidos contra uma possível assimilação da cultura egípcia. José foi assimilado. José, tanto que os irmãos nem o reconheceram, já estava completamente assimilado. E José sabia que a cultura egípcia era uma cultura pagã. Mas ele não queria isso para os seus familiares. Então, ele vai instruir precisamente para que, quando tivessem audiência, Faraó disse, olha, está bem, fiquem na terra de Gósen, fiquem isolados, não estejam pela capital, nós não queremos, mas esta terra é mesmo boa para vocês. Nós não nos metemos convosco, vocês não se metem connosco e eu recebo-vos muito bem. Então José quer mesmo isto, que eles fiquem numa boa terra, mas quer que eles fiquem isolados. Mas quer mais, porque as outras pessoas iriam começar a dizer, mas porquê que eles têm acesso ao melhor da terra? E aqui toda a gente devia saber, por causa do quê? De um decreto de Faraó. Foi Faraó que disse. Então isso também ajudava a uma convivência, para não parecer que eles estavam a tentar conquistar a terra ou usurpar da terra sem nenhuma autorização. Então José, nota-se que é um estratega, está a preparar todas as condições para a sua família poder ali ficar. Então José vai levar os seus irmãos diante de Faraó, não leva todos, leva apenas um grupo de 5, não sabemos quem são, e Faraó vai fazer precisamente a pergunta, vejam, Faraó agora vai perguntar, qual é o vosso trabalho? É logo a pergunta que José sabia que Faraó iria fazer. E eles vão responder, somos pastores de rebanho, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos. Agora, pois, te rogamos que permitas que habitem os teus servos na terra de Gósen. E o que é que Faraó vai fazer? Vejam os versículos 5 e 6. Faraó vai responder, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem onde? Na terra de Gósen. Está Faraó a dizer a segunda vez. Tinha dito a José, traz e coloca-os no melhor da terra. E agora está a dizer a José, José, já tive aqui a audiência com os teus irmãos, estabelece-os na terra de Gósen. Podem ficar no melhor da terra. E Faraó então está agora aqui a repetir agora diante de José e na presença dos seus irmãos. Falta Jacó. Jacó, como o pai de José, também naturalmente vai ter que ter uma audiência com Faraó. Eu acredito que o próprio José teve todo o prazer em levar o seu pai para que pudesse conhecer Faraó. E agora os dois vão encontrar-se. É uma audiência muito breve. O Faraó vai perguntar qual é a idade de Jacó. Jacó vai dizer qual é a sua idade, fala um bocadinho das suas peregrinações, das viagens que fez, mas destaco aqui o pormenor de a humildade do próprio Faraó e o respeito que tem por José, porque ele é o Faraó, mas Jacó é o mais velho na sala. Então Jacó vai abençoar o Faraó. E vejam o que é que vai agora Faraó dizer uma terceira vez. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como por ordenar. E o texto repete e repete isso várias vezes. Que os israelitas iam ser bem recebidos no Egito, iriam ficar no melhor da terra, os egípcios iriam aceitar, iria ser uma coisa feita de forma formal e validada. Por que razão? Há aqui na Bíblia uma repetição e todo um cuidado em explicar a fixação dos israelitas no Egito. Por que razão é que nós havíamos de encontrar? Não se esqueçam que sempre que o texto bíblico tem uma repetição de uma coisa, significa que nós devemos atentar bem para esta coisa. Deus está-nos a chamar a atenção. É um pai quando repete alguma coisa para um filho, é porque o pai sabe que é importante, quer que o filho preste mesmo atenção, não é? Porquê?
Eu acredito que isto está ali várias vezes, precisamente para que Deus pudesse deixar bem claro para os israelitas o cuidado que tinham que ter com os migrantes. Que era para provar que Israel foi migrante em algum momento da sua história e que foi bem recebido e que foi bem tratado e usou terra que não era sua. E isto garantiu a sua sobrevivência. Então, assim como alguém fez isto convosco, assim como os egípcios fizeram convosco, vocês façam o mesmo. E nós encontramos isso de forma muito clara nas Escrituras. E principalmente hoje, este é um tema importante e que nós devemos também falar. E a Bíblia dá-nos respaldo teológico para falarmos sobre isso. Vejam o que é que o texto diz. Se o estrangeiro, o imigrante, ou o peregrino, em algumas versões mais antigas, tem tudo o mesmo significado. Peregrinar na terra, não o oprimas. Como o natural será entre vós. Ou seja, o estrangeiro e o natural devem ter o mesmo tratamento. Não há discriminação. E depois vais continuar. Amá-lo-ais vós a vós mesmos. Amá-lo-eis como a vós mesmos. Pois estrangeiros fostes onde? E depois há ali uma expressão que é utilizada várias vezes e diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Sempre depois de alguma ordem do Senhor, quando vem ali aquela expressão, é para nós considerarmos com muita atenção. É como se Deus estivesse a dizer: cuidado, eu sou o Deus com quem vocês têm aliança. Então Deus diz alguma coisa e depois não vá a pessoa estar distraída. Deus diz: tratem bem os estrangeiros. Eu sou a pessoa com quem vocês têm aliança. Eu sou o Deus. Eu sou o vosso Deus. Atentem bem para isto que eu vos estou a dizer. Então, dá aqui um recado muito forte. E depois diz novamente: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. E repete novamente. E depois encontramos novamente: também não oprimirás o estrangeiro, pois vós sabeis o que sente o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Então há aqui o cuidado de Deus de escrever bem nas Escrituras como é que foi a migração de Israel no Egito. E como é que eles foram tratados, como é que eles foram recebidos. Eles receberam o melhor da terra. Claro que a história depois vai avançar e eles vão ser maltratados posteriormente, mas o texto aqui está a descrever que porque eles foram imigrantes, então devem também cuidar bem dos imigrantes. De tal maneira que os irmãos encontram algumas coisas interessantes nas Escrituras, que é: existem povos que não podem fazer parte da congregação de Israel. Deus não permite. Mas quando os irmãos vão ler sobre os egípcios, o texto diz assim, Deuteronômio 23, 7 e 8: não aborrecerás o edomita. Porquê é que não aborrece o edomita? Porque é irmão, são os filhos de Esaú, que é irmão de Jacó, não é? Pois é teu irmão. Nem aborreças o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhe nascerem, isto é interessante, vejam a maneira como Deus trata os egípcios. Os filhos que lhe nascerem na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Se um egípcio estivesse a viver no meio do povo de Israel, na terceira geração fazia parte do povo. Porquê é que era a terceira geração? É o tempo da assimilação cultural. Então, significa que os egípcios deviam ter o mesmo tratamento. Faz-me lembrar um bocadinho da relação entre Portugal e Brasil, porque os brasileiros podem pedir um tratamento especial que mais nenhum povo pode ter e até podem votar. Não é? Então, os egípcios podiam fazer parte da congregação de Israel. E eu acredito que isto é uma lição boa para nós, porque assim como espiritualmente Israel foi imigrante, nós também fomos em algum momento, né, na terra do Egito. Espiritualmente nós estamos conotados com o povo de Israel. E deve então haver aqui este cuidado e não deve haver a discriminação. Não significa que não devam haver leis, mas não deve haver discriminação. Assim como se trata o nacional, trata-se também o estrangeiro. E a Bíblia é muito clara quanto a isto. Então, Jacó, eles agora vão se estabelecer no Egito, mas ainda faltam 5 anos de fome. Para aqueles que estão a seguir a narrativa, eles estabelecem-se no Egito, estava no 2º ano. Lembram-se quando José diz assim: olha, só passaram 2 anos de fome, faltam 5. Digam ao pai para vir.
Faraó já autorizou. E eles agora faltam 5 anos. Meus irmãos, agora imaginem 2 anos de fome. As pessoas têm as suas economias e começaram então a utilizar o seu dinheiro para comprar os mantimentos. Mas o dinheiro acaba. Imaginem comprarem comida durante 2 anos. O dinheiro acaba. Então, o que vai acontecer é uma coisa extraordinária em termos económicos a partir daqui. Vejam. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Então, imaginem agora, nós somos um país, não é? Vivemos, eu sou o Faraó, por exemplo, e vocês precisam de alimentos, mas os donos dos celeiros sou eu, há celeiros espalhados pela cidade, pelas várias cidades, vocês precisam de comprar os cereais, eu vendo. O que é que vai acontecer? O vosso dinheiro todo vai entrar nos meus cofres. Então Faraó ficou o detentor de toda a riqueza monetária do Egito. Só que o dinheiro acaba. Então as pessoas já compraram cereal. São 5 anos. Aquela comida que eles compraram acaba. Então o que é que eles precisam? De comida. E agora vão pagar como? Como é que eles vão pagar? Então, quando o dinheiro depois acabou, não é? E o que vai acontecer é que começaram a pagar com animais. Tendo-se acabado depois o dinheiro, estava todo na posse de quem? Faraó. Eles vão dizer, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José, se vos falta o dinheiro, trazei o gado. Então eles começaram a pagar os alimentos com os animais. Conclusão, todos os animais que haviam no Egito ficaram de Faraó. Então, os irmãos estão a ver o que é que está a acontecer com Faraó. As crises são más para muitos, mas são muito boas para poucos. Então Faraó agora já tinha toda a moeda e agora tinha todos os animais. E os animais eram fundamentais para o trabalho, para as viagens. Então agora Faraó fica na posse de tudo aquilo. Mas comeram com a venda, com aquilo que compraram através da venda dos animais. Mas são 5 anos. E agora volta a acabar os alimentos. Vão ter com José novamente. E voltam a pedir comida. E agora como é que vão pagar? E agora vão pagar com aquilo que lhes resta. O quê? Propriedade. E agora vão pagar com a propriedade. Vejam. Fim deste ano, aquele ano, foram a José e lhe disseram, não ocultemos a meu senhor que se acabou o dinheiro e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta, senão o nosso corpo e a terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. Então o que eles estão a dizer é, olha, tudo o que é nosso fica vosso. E nós ficamos escravos de Faraó. Vendemos-nos. Então, todas as terras ficaram debaixo do controle real. E eu estou a enfatizar isto, porque isto vai ser importante depois para a história. Estão a ver? Então agora vai ficar tudo debaixo da mão de quem? Faraó. Mas Faraó não pode cultivar as terras. Agora Faraó é dono de todas as terras do Egito, mas ele não consegue cultivar. Mas as pessoas, quando acabar a fome, vão precisar de trabalhar para poder comer. Então todas aquelas pessoas agora vão ser escravas de Faraó. Vão ter que trabalhar na terra com uma condição. Eles vão passar a trabalhar na terra, mas a terra, como já não é deles, Faraó vai dizer, trabalhem nos meus campos, eu vou ser muito generoso convosco, 80% da produção agrícola fica vossa, mas 20% da produção de todos os agricultores desta terra ficam meus. Então Faraó sozinho fica com 20% de toda a produção agrícola do Egito. E é exatamente isso que ele vai fazer. O que acontece aqui, meus irmãos, é uma mudança radical na forma como a economia do Egito estava organizada. Havia propriedades privadas, agora não há. Tudo pertencia a Faraó. Por que é que eu digo que isto é importante? Porque quem foi o responsável por fazer com que tudo ficasse propriedade da família real? Foi José. O que significa que quando este faraó morrer e começar a reinar o seu filho vai saber que o responsável pela sua riqueza foi quem? Foi José. E quando o seu neto estiver a governar, ele vai saber que o responsável
por ele ter tanto poder e ser tão magnânimo, foi José. E adianto-vos já a história, que depois havemos de começar a estudar, que diz que o faraó, um deles, um dos filhos deste faraó, vai se esquecer daquilo que José fez. Quando ele tem tanto poder por causa, precisamente, de José. Mas ele vai se esquecer do bem que José fez e vai começar a oprimir, então, os familiares de José. E por isso é que eu acho que a Bíblia descreve estes pormenores, porque este pormenor é insignificante para a vida dos israelitas, mas precisamente para nós percebermos bem aquilo que é a maldade humana e como é fácil os homens esquecerem o bem que recebem. Como é fácil os homens esquecerem o bem que recebem. Então, depois do período de fome, a família de Jacó acaba por permanecer no Egito e no total o tempo de vida de Jacó no Egito foi de 17 anos. O texto é muito claro, diz mesmo, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. E ao longo destes 17 anos a família de Jacó multiplicou-se muito, porque eles eram abençoados por Deus. E é importante nós fazermos esta análise. O texto diz que eles multiplicaram-se muito. Mas o texto diz que Deus iria abençoar aquele povo. Mas o texto não diz que Deus andou a dar a riqueza a todos os descendentes de Jacó. Mas então como é que nós vemos a bênção? Através dos filhos. Naquele contexto, os filhos eram aquilo que mais importava. Infelizmente vivemos numa sociedade em que as coisas já não são assim, mas o texto bíblico não muda. A verdadeira herança que o Senhor nos dá são os nossos filhos. Os nossos filhos são a nossa verdadeira herança e valem mais do que qualquer outra coisa. Daí nós devemos sempre colocar a nossa atenção no sítio certo e não nos bens materiais que podemos amealhar, e quase fica moda às vezes das pessoas até quererem abdicar dos filhos por questões profissionais ou de outra natureza. Não significa que toda a gente tem que ter filhos, mas o princípio bíblico é que os filhos são a nossa verdadeira herança. É aquilo que o Senhor nos dá, e nota-se isso através da bênção que o Senhor vai dar à família de Jacó. Eles multiplicam-se. Só que a morte de Jacó está a aproximar-se. Jacó sabe que há uma promessa, e a promessa de Deus é que eles um dia regressavam para a terra de Canaã. O lugar de sepultamento era muito importante. Então Jacó começa a ficar preocupado, porque ele sabe que vai morrer. Ele já percebeu. Em princípio, durante o tempo de vida dele, a família vai ficar ali no Egito. Então ele chama José. E ele vai dizer a José que vai morrer em breve. E nós vamos estudar isso na próxima semana. Mas ele não quer ficar ali. Então ele vai pedir para ser sepultado junto dos seus pais e diz assim, aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel. Israel é Jacó. Chamou a José e lhe disse, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, que eu jaza com meus pais. Por isso me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Mas nós conseguimos ver que, mesmo numa relação de pai e filho, uma relação boa, não é que houvesse desconfiança. É fácil a pessoa não cumprir o que prometeu. Então vejam o que é que Jacó vai fazer. Então lhe disse Jacó, jura-me. Mas não podia ser só a palavra de José. Não, eu quero ter a certeza que eu não vou ficar aqui. E aqui nós vemos a preocupação de Jacó. Jacó sabia que Deus havia de dar aquela terra. E quando Deus desse aquela terra, ele queria que os seus restos mortais pudessem estar ali. Porque para eles era simbólico, era muito importante o sítio onde estavam. Não estou com isso a tentar fazer com que os irmãos agora comecem a dar simbolismo e importância ao sítio onde estão enterrados os vossos familiares. Mas naquele contexto, naquela cultura, aquilo era importante. E havia um simbolismo muito grande. É a terra onde eles estavam. Então Jacó, nota-se claramente que acreditava na promessa divina até o último dia da sua vida. De tal maneira que ele disse, eu sei que vocês não vão ficar aqui. Então não me deixem os meus ossos também aqui. Levem-me os meus ossos. Quando eu morrer, eu quero que tu me sepultes na terra, que é aquela que Deus me prometeu. Ainda que vocês fiquem a viver por aqui, porque eu sei que Deus vos vai levar um dia, e quando vocês depois saírem daqui, vão para onde? Eu já estou sepultado. E havemos então de ver o que é que vai acontecer na próxima semana com esta história.